foi? Crianças, isso daqui é Matemática 2, capítulo 4, que é sobre polígonos. Em Matemática 2 a gente já viu sobre ângulos, que é aquela parte bem básica, depois a gente falou sobre os triângulos, sobre os quadriláteros, agora a gente vai falar sobre os polígonos em geral. Hexágono, heptágono, octógono e por aí vai. Mas nessa aula a gente tem que falar sobre as propriedades dos polígonos e como que nós vamos resolver os exercícios do Enem através dessas propriedades. Elas são muito importantes. Primeira coisa, o que é um polígono? Peguem a apostila de vocês, assista esse vídeo com a apostila, dá pausa no vídeo, vai lá e pega a apostila que eu vou usar ela com bastante frequência aqui. Polígono, tá escrito aí na apostila de vocês, é uma figura plana formada por linhas poligonais fechadas. Isso é um polígono, isso é um polígono e isso é um polígono. Dispensa apresentações, vocês já sabem. Mas o que vocês também provavelmente já sabem, mas eu ainda vou falar o que é um polígono convexo e o que é um polígono côncavo ou não convexo. Um polígono convexo basicamente em qualquer lugar que eu traçar dois pontos, eu vou conseguir ligar esses dois pontos com uma reta, sendo que essa reta não saia do polígono. Em qualquer lugar que eu traçar dois pontos aqui, ela não vai sair. Não existe lugar aqui que eu traço duas retas e ela vai sair do polígono. Diferente dessa daqui, né? Para eu ligar esses dois pontos eu tenho que sair. Isso é um polígono côncavo. Dispensa apresentações também, eu nem precisaria dar essa propriedade para eu te falar o que é um polígono convexo. Eu falava convexo, côncavo. Vocês já iam ver de cara, esse daqui é um polígono côncavo, esse daqui é um polígono convexo. Dispensa apresentações. Quanto à nomenclatura dos polígonos é em relação aos lados. Não vou desenhar a tabela aqui, porque senão vai gastar muito espaço do meu quadro, mas na página 737 de vocês tem. Dispensa apresentações também. Triângulo, quadrilátero, pentágono, hexágono, heptágono, 10 lados, decágono, 20 lados, icoságono, 15 lados, pentatencágono. Dispensa apresentações, vocês sabem disso. Mas aí começa a ficar delicado quando é a soma dos ângulos internos. Na aula sobre triângulos, eu provei para vocês que a soma dos ângulos internos de um triângulo era 180, correto? Aí eu vou falar para vocês que a soma do quadrado é 360, a soma do pentágono é 540. Vocês estão percebendo padrões? A soma dos ângulos internos dos polígonos, elas vão aumentando de 180 a 180. Aqui vai ser 360, por quê? Porra, dá pra gente ver bem, são 4 ângulos de 90 graus. Ah, me fala outro jeito de provar. Eu traço uma diagonal aqui, ó, e eu tenho 2 triângulos. E já que a soma desse triângulo daqui, dos ângulos internos desse triângulo daqui é 180 e a soma desse triângulo aqui é 180, a soma da soma dos ângulos vai ser 360. Aqui também eu consigo fazer triângulos, ó. A partir dessa vértice daqui, ó, eu faço três triângulos, se essa linha fosse reta. Isso seria um triângulo. Então, sendo que a soma desses ângulos seria 180. Isso eu gero uma fórmula. Deixa eu escrever a formulazinha aqui pra vocês, olha. 180 vezes o número de triângulos que eu formo. Mas presta atenção. Quantos lados eu tenho aqui? 4. Quantos triângulos eu consegui formar? 2. Quantos lados eu tenho aqui? 5. Quantos triângulos eu consegui formar? 3. A gente sempre vai conseguir formar 2 triângulos a menos de lados que eu tenho. Então, n, que vai ser o número de lados, menos 2. Essa daqui vai ser a fórmula do ângulo, da soma dos ângulos internos de qualquer polígono. Uma questão tipo muito simples, não de Enem, por exemplo, mas eu vejo a UERJ te cobrando assim, ó. Qual é a soma dos ângulos internos de um decágono? Ela vai te cobrar isso. Ou ela vai te falar assim, ó. Quantas diagonais tem um polígono cuja soma interno é 720? Aí pra você meio que saber qual polígono tem a soma 720,
Se você não souber de cara qual que é, joga na formulazinha e depois vem e joga na fórmula de diagonais. Então essa daqui é a minha formulazinha da soma interna dos ângulos. Aqui eu vou colocar diagonais de vértice, através de uma vértice. Por quê? A partir dessa vértice daqui, ó, quantas diagonais eu consigo traçar? O que é diagonais? Que vai ligar uma vértice a outra. Dessa vértice a dessa vértice não vai ser uma diagonal, porque vai ser um lado. Mas essa daqui vai ser uma diagonal. E essa daqui vai ser uma diagonal. 1, 2, 3, 4, 5 lados, 2 diagonais. Sempre a diagonal de uma vértice vai ser o número de lados menos 3. Mas e as diagonais totais? Todas as diagonais de um polígono? Cara, vamos colocar aqui. Aqui eu tenho 2, ou n menos 3, não importa qual que é o polígono. Aqui eu vou ter mais 2. Aqui eu vou ter mais 2, porque eu vou conseguir traçar aqui, ó. Fazer pontilhado pra não... Aí aqui também eu vou ter mais 2. Mas presta atenção, quando eu partir desse lado daqui, ó, olha só, eu já vou ter feito essa diagonal, ela já existe, e essa diagonal daqui, ela já existe. Lá em análise combinatória, o que nós fazíamos para eliminar essas diagonais totais, para eliminar essas repetições? Nós dividimos por 2, lembra? Então vai ser n vezes n menos 3 dividido por 2. N menos 3, por quê? Porque é o número de vértices, correto? Eu estou fazendo isso para todas as vértices. Então eu tenho que, se eu tenho 2 aqui, eu vou ter 2 vezes 1, 2, 3, 4, 5. Mas metade dessas diagonais, elas vão ser correspondentes às de outras vértices. Então eu venho daqui e divido por 2. Outra formulazinha apresentada para vocês, que é a fórmula das diagonais. Para falar classificação dos polígonos, eu realmente ignoro também. Eu não preciso falar isso com vocês porque eu já falei isso quando nós estávamos trabalhando com triângulo, quando nós estávamos trabalhando com quadrilátero. Eu já falei para vocês o que significa um triângulo ser equilátero, o que significa um triângulo ser isósceles. Para os polígonos também são as mesmas coisas. Mas um triângulo equilátero que tem todos os lados iguais, ele é um polígono regular também. O que é um polígono regular? É um polígono que tem todos os lados iguais. E por consequência, se ele tem todos os lados iguais, ele vai ter também todos os ângulos iguais. Lados iguais, ângulos iguais. Sempre. Você nunca vai ver um triângulo regular ou um quadrilátero, um pentágono regular que vai ter ângulos diferentes. Nunca. Tópico 8, ele vai falar sobre as relações para polígono regular convexo. Por exemplo, vamos pegar aqui, ó, deixa eu ver, aqui. Qual que é a soma? Deixa eu não dar. Qual que é a soma? Qual que é o tamanho desse ângulo? Finge que nós não sabemos que é 90 graus. Outro modo de eu descobrir que esse triângulo é 90 graus. Sabendo que a soma dos ângulos internos de um quadrilátero é 360. E que tem 4 ângulos aqui. Então logo eu pego 360 e divido por 4 e eu chego nesses 90. Do mesmo jeito que quando nós estávamos trabalhando com triângulo equilátero, e sempre nas questões que nós dizíamos que um triângulo era equilátero, nós dizíamos que o ângulo dele tinha 60 graus. Por quê? Que é a soma do triângulo dividido por 3, que são os números de ângulo que tem. Por que eu estou falando isso? Para a gente resolver a questão número 1 dos conceituais, para a gente terminar o vídeo. Quantos minutos de vídeo que eu tenho, cara? 9. Hã? 9? Então tá de boa. Pega a caneta preta ali pra mim. Calcule o número de diagonais
de um polígono regular cujo ângulo interno mede 135 graus. Ela poderia muito bem virar para mim e falar assim, calcule quantas diagonais tem um octógono. Sim, é o do octógono que a gente está falando. Mas ela não falou octógono pra gente, ela quer que a gente calcule de um polígono cujo ângulo regular mede 135 graus. Ela quer que a gente saiba que isso é um octógono. Como? Antes da gente resolver essa questão, peguem o exercício 5 que caiu no Enem. Vê se tá mostrando aqui essa tabelinha aqui, Chu. Tá na página 740. Vê aqui se tá mostrando. Olha ali no vídeo ali. Essa tabelinha daqui, ó. Tá mostrando bonitinho? Essa tabelinha aqui. Porque ela já meio que ela fala qual que é o tamanho interno de um ângulo. O tamanho de um ângulo interno do triângulo, do quadrado, do pentágono, do hexágono e do octógono aqui que a gente tá trabalhando. Ela já fala pra gente resolver essa questão daqui, que depois nós vamos resolver ela também. Mas a questão é que o valor de um ângulo interno é o que eu te falei, ó. É a soma dos ângulos internos daquele polígono que a gente está falando, dividido pelo número de lados. Igual nós fizemos aqui, ó. Esse ângulo daqui, ó, mas esse pentágono ele não é regular. Desse quadrado daqui. O tamanho desse ângulo daqui, ó, é a soma dos ângulos internos de um quadrilátero, que é 360, dividido por 4, que é o número de lados que ele tem. Aí ela está perguntando o número de diagonais de um polígono de 135 graus. Mas primeiro a gente tem que saber qual polígono que é esse. Então a gente tem que calcular dessa fórmula daqui, ó, a soma interna de um ângulo interno sobre o número de ângulos, sobre o número de lados, perdões. E a soma interna é isso daqui, ó, que já está aqui pra gente sobre n. A gente pega o ângulo interno que já foi dado, que é 135, e joga, que vai ser igual a esse carinha daqui. 135n, esse n passando para cá, certo? Menos 180n é igual... não é assim não. 135n é igual, fazendo a distributiva aqui, ó. 180n menos 360. Aí esse cara passa pra cá diminuindo. Qual que é essa conta aí? Olha ali no papel pra gente não perder tempo. Qual é? Menos 45. Oi? Menos 45. Menos 45n é igual a 360. Menos 360. Multipliquei por menos 1. 45n é igual a 360, n é igual a 360 sobre 45 e deu 8. 8 o quê? Eu tenho um polígono de 8 lados. É um octógono. Ah, tá. Então o número de diagonais totais vai ser n sobre n menos 3 sobre 2. Mas agora a gente já sabe o valor de n, que é 8, correto? O número de diagonais total é 8 vezes 8 menos 3 sobre 2. Vou cortar aqui, ó. 2 com 8 para ficar 4. Aí vai ficar 4 vezes 8 menos 3, 5. 20. Diagonais. A matéria de polígonos, ela é só essa. Acabou. Mas quando você pegar os exercícios contextualizados, que são ambos do Enem, você vai ver que todos os exercícios... Deixa eu olhar aqui. Federal da Paraíba, Enem. Enem de novo aqui. PUC, Enem de novo. Outra PUC. FUVEST. Os exercícios vão te fazer sempre pensar fora da caixa. Você sempre vai ter que pensar algo além disso daqui que já foi dito. Mas tá aqui, matéria dada. Peguem os exercícios, resolvam, que no próximo vídeo, se a quarentena não acabar, tomara que ela acabe e essa aula eu dê no Caldas, a gente resolve uma ou duas questões contextualizadas e já vai pra frente. Semelhança de polígonos, relações no triângulo, e a gente passa pra trigonometria,
lei do seno, lei do cosseno, pra aí a brincadeira ficar legal. Mas a aula, pelo menos, é só isso. Beijos.